começar fazendo algumas perguntas para vocês aí. Vocês já estudaram no ano passado filosofia, no primeiro ano, né? Quem é que sabe definir para mim o que é filosofia? Onde que nasceu? Quando nasceu? Como nasceu? Por que nasceu? O que ela estuda? Como estuda? O que não estuda? Para que serve? Quem é que sabe aí dar uma definição aí de filosofia? O que ela significa? O que ela estuda? Vocês já estudaram durante um ano inteiro. Alguma coisa vocês têm que saber. O que é filosofia? Vamos lá, filosofia. Palavra de origem grega. Significa amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Local de nascimento, Grécia. Data do nascimento, aproximadamente século V antes de Cristo, né? Então vamos lá, vamos começar aí, me perdoe a redundância, vamos começar pelo início. Só é possível começar pelo início. Olha só, quando a gente falar de filosofia, temos que lembrar da Grécia Antiga. O que vocês lembram da civilização grega? Uma importante civilização que muito contribuiu para a formação da nossa civilização. Eu costumo dizer que nós somos filhos da filosofia grega, do direito romano e da moral judaica cristã, né? Da moral judaico-cristã formam o tripé aí que alicerça a nossa civilização, a nossa cultura. Filosofia grega, direito romano, moral judaico-cristã, né? Grécia Antiga, pessoal. Lá na Grécia Antiga, no século V a.C., né? Falando nisso, que século que nós estamos? 21. Se a filosofia nasceu no século V a.C. e nós estamos no 21, quantos séculos ela tem? Quantos? 7. Outro palpite? 26, né, pessoal? 5 a.C. mais 21 são 26. Há 26 séculos, 2.600 anos, lá na Grécia Antiga. A Grécia é o berço da nossa civilização ocidental. Por quê? Da Grécia surgiu a democracia, surgiu a política, se desenvolveram as ciências, a mitologia, os Jogos Olímpicos. Muitas palavras do nosso radical são de origem greco-romana, Grécia e Roma, né? Você tem aí tivemos muita influência da Grécia na nossa civilização. Então, no século V a.C., né, com Tales de Mileto, surgiu a filosofia. Por que a filosofia surgiu? Porque os mitos gregos, vocês conhecem a história lá dos deuses gregos. Havia os deuses gregos e a mitologia grega. A mitologia já não conseguia explicar tudo, né? O desenvolvimento do comércio, a invenção da escrita, a invenção da moeda, as navegações fizeram com que os mitos já não conseguissem explicar todos os fenômenos da natureza e sociais. Nasceu daí a filosofia. Nasceu a filosofia com a sua primeira característica, investigar as transformações da natureza, da physis, né? Buscando o arqué, um conceito chamado arqué, o começo de tudo. Assim nasceu a filosofia, pela busca das origens, observando as transformações da natureza, né? Agora, professor, para que estudar filosofia? Para que serve a tal da filosofia? Para você questionar, para você refletir, para você enxergar a verdade, para você entender o mundo. Mas e aí, professor, o que a filosofia estuda? Estuda a ética, a moral, a religião, a cultura, as ciências.
a sociedade, as artes e por aí vai, né? Qual a finalidade? De entender o mundo, identificar, analisar e relacionar. As 3 habilidades aí que a gente trabalha: identificar, relacionar e analisar. Grécia Antiga, século V a.C. Primeiros filósofos estudavam a natureza. A palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria, busca pela verdade. Grécia Antiga, razão, né? A filosofia parte de atividades racionais. Nós somos seres racionais. Nós interagimos com a realidade. Essa é a pergunta fundamental da filosofia: o que é a realidade? Essa pergunta norteia aí os 2.600 anos de história da filosofia. Há alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? O que é a filosofia? Para que ela serve? Onde e quando nasceu? Como nasceu? Para que estudar filosofia? Não, para que filosofia? Para você entender o mundo, para você ser mais crítico, para você perceber, para você fugir das respostas imediatas, do imediatismo, né? Os imediatismos, os impulsos já fizeram grandes tragédias na humanidade, né? O ser humano precisa ser mais racional, né? Não que nós vamos desprezar as emoções, elas fazem parte, as emoções fazem parte, mas tem que ir muito além das emoções. Para isso serve a filosofia. Para isso que lá no século V a.C., Tales de Mileto e os filósofos pré-socráticos começaram a observar a natureza, as transformações da natureza, né? Grandes cientistas teve na Grécia, né? Arquimedes, Empédocles, né? Anaxágoras, Demócrito, que foi o que descobriu os átomos, né? Pitágoras, um grande matemático, né? Você tem Homero, que era um grande poeta grego, né? Escreveu as obras as epopeias gregas, Ilíada e Odisseia, né? Você tem filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles. Aristóteles aí, o criador da lógica. Então você tem toda essa situação. Sabendo disso, o que vocês vão produzir aí no caderno de vocês?